Olá, eu sou a professora Pamela. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os elementos da narrativa e para isso nós vamos analisar uma fábula do escritor Machado de Assis intitulada Um Apólogo. Eu convido você a realizar a leitura desse texto que vai aparecer aí na sua tela. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: "Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora." Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que estar com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose senão eu? Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Não ignora que quem os cose sou eu e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você que vem atrás obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si para andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: "Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima." A linha não respondia, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, plique, plique da agulha no plano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nessa e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite de baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava de um lado ao outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha para mofar da agulha perguntou-lhe: "Ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá." Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, murmurou à pobre agulha: "Anda, aprende, tola. Cansar-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico." Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: "Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária." O primeiro elemento da narrativa que eu quero te apresentar é o enredo. Toda narrativa, seja ela romance, conto, novela, série, filmes, todas elas possuem esses elementos. O enredo, ele pode ser feito em 4 etapas. A primeira etapa é a apresentação, que é aquele início, introdução. Logo nessa fábula, nós podemos perceber que o narrador fala: "Era uma vez." Aí nós encontramos já de cara a apresentação. Depois vem o desenvolvimento, que é toda a discussão que se desenrola entre a linha e a agulha para saber quem é mais importante. Aí também acontece o conflito, que é o ponto de tensão.
Depois nós vamos ter, ainda dentro do enredo, o clímax, que é o ponto de tensão que acontece dentro dessa discussão, dentro desse desenvolvimento. E o clímax acontece quando chega ali o dia da festa e, de fato, é quem que vai no vestido? A linha, e a agulha volta para sua caixinha. Como desfecho, nós temos aí a fala do alfinete que lamenta, né, pela questão da agulha voltar para sua caixinha. Então, o primeiro elemento da narrativa, enredo. O segundo elemento são as personagens, que podem ser protagonista, antagonista ou secundário. Protagonista é sempre aquele que tenta fazer um bem, enquanto o antagonista tenta atrapalhar o protagonista. E os secundários, eles não ficam num papel principal, mas não que não seja importante, é importante. Eles só não ficam num papel principal. Dentro desta fábula que nós acabamos de analisar, nós percebemos que tanto a agulha quanto a linha, elas são ali, ao mesmo tempo, personagem protagonista e antagonista, porque ao passo que elas tentam fazer o bem, elas também tentam atrapalhar uma a outra. E as personagens secundárias, a gente percebe que é o alfinete, a própria costureira, o professor de melancolia e a baronesa que também aparece ali. Um outro elemento da narrativa é o cenário ou espaço, que é onde a narrativa se desenrola. No caso desse texto que nós analisamos, se desenrola na casa da baronesa, e ele ainda cita em específico a saleta de costura. Um outro elemento que também compõe a narrativa é o tempo, que pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico é esse do relógio, são as datas que nós temos no calendário, e o tempo psicológico são aquelas lembranças que, ao longo da narrativa, a personagem ou o próprio narrador vai apresentando. No caso desse texto que nós analisamos, nós temos esses dois tempos. Lembra que ele fala que o vestido fica pronto em 4 dias? Lembra que ele diz também que, ao cair do sol, a costureira guarda o vestido para no dia seguinte continuar? Aí nós temos um tempo cronológico. E aí o narrador, ele entra na história contando que disse essa história a um professor de melancolia. Como ele faz essa lembrança, nós temos aí também o tempo psicológico. Por último, nós vamos ter o foco narrativo, que recai totalmente sobre o narrador, que pode ser de 3 tipos: observador, personagem ou onisciente. O narrador observador, ele conta a história em terceira pessoa e ele só observa. O personagem, ele narra a história em primeira pessoa e ele participa dessa história. Já o narrador onisciente é aquele que está em cima, ele vê tudo, ele sabe todos os detalhes. Como o próprio nome já diz, ele é onisciente, ele é sabedor, ele é conhecedor dos mínimos detalhes. Nesse texto que nós acabamos de analisar, nós temos os 2 narradores. Temos o narrador observador, que a gente consegue perceber logo no início, quando ele diz "era uma vez", e temos também o narrador personagem intruso, que é quando ele fala lá: "não sei se disse que isso se passava na casa de uma baronesa", ou então até mesmo quando ele relembra, ele retoma lá a lembrança, que contou isso a um professor de melancolia. Então aí nós vamos ter o narrador personagem intruso. Então esses são os 5 elementos que compõem uma narrativa: cenário, enredo, personagem, tempo e espaço. Olha só essas 2 questões que eu trouxe para a gente poder analisar. Elas vão aparecer aí na sua tela. A primeira questão diz: um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada a algo dramático, épico, lírico, narrativo ou poético. Olha só, conto, crônica e romance são textos que possuem esses 5 elementos. Então, automaticamente, vai estar dentro da tipologia narrativa. Qualquer outro texto que apresente um ou 2 desses elementos, eles não vão ser textos narrativos, eles vão ser apenas narratividades. Para que eu tenha um texto narrativo, eu preciso ter esses 5 elementos. Olha essa outra questão que eu trouxe para a gente poder discutir. O texto narrativo, apresenta um eu que se expressa, elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. Não, né, pessoal? Não existe um eu que se expressa. Nós acabamos de ver que esse tipo de texto pode ser falado também contado em terceira pessoa. B. Contém um enredo, a modificação da situação inicial, um conflito, um clímax, narrador, tempo, lugar e personagem. Isso, aqui nós encontramos todos os elementos da
narrativa. Por que a letra C não pode ser? Porque ela fala aí de afetividade, emotividade, do clima lírico. E a gente sabe que o clima lírico ele foi feito aí para melodiar, o que não acontece exatamente com a narrativa. A alternativa D, ela fala de uma referência à narrativa feita de formas em versos, contando histórias. Não necessariamente eu posso ter uma narrativa em verso, posso, mas eu posso ter uma narrativa também em prosa. Então a gente já elimina essa questão aí, essa alternativa. A última alternativa diz, possui um narrador em terceira pessoa, e aqui a gente já mata ela e sabe que não é, porque nós acabamos de ver que esse narrador pode ser também em primeira pessoa, certo? Agora é a sua vez de exercitar. Eu trouxe aqui para você um exercício. O que você vai fazer? Primeiro, pega um papel, pega uma caneta e anota no seu caderno esse exercício. Você vai escolher um romance, um filme, um conto, uma série, Casa de Papel está aí quentinha, uma crônica, uma novela, e você vai elencar os elementos dessa narrativa. Só isso que você vai fazer, tá bom? E aí eu aproveito para te perguntar se você tem realizado as atividades deixadas aqui e também as atividades complementares. Não deixa de realizar essas atividades, elas vão servir para ampliar o seu repertório de conhecimento, tá bom? Até porque eu também estou deixando aqui hoje para você atividades complementares, então não deixa que elas fiquem aí somando cada vez mais. Vai respondendo, tá bom? À medida do seu tempo. Eu aproveito para te agradecer pela sua participação, pela sua presença em mais essa teleaula, mas eu não posso terminar sem antes te deixar essa mensagem que vai aparecer aí na sua tela. Olha só, nunca deixe nada em branco. Aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele que não tentou. Então, que você possa realizar todas as suas atividades. E eu te espero na próxima teleaula.